Bom dia, gente linda, maravilhosa do Brasil, Aronil. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma leitura, mais um capítulo do livro de Gênesis. São 10h15 da manhã aqui em Londres, como vocês veem, sou toda empacotada novamente. O frio voltou, esse final de semana nós temos uma frente fria. Não vai ser tão frio quanto foi, né, em janeiro, fevereiro, mas desceu assim para 5, 4 e na madrugada até 4 abaixo de zero. Então, deu uma esfriada boa. Eu fico com dó das minhas plantinhas, porque as minhas sementes são todas plantadas, né? Aí quando desce desse jeito, tô com um pezinho de chuchu ali para botar lá fora, mas agora eu vou ter que esperar essa frente fria passar e ver se estabiliza, né? Porque colocar ela lá fora agora vai ser matar, né? Então tem que esperar. Tem que esperar para ver se passa essa frente fria e se estabiliza, né, gente, a temperatura. Porque se vai e volta, chega no 15, depois desce para o 5 de novo, é 10 graus a menos, né, gente? Então a planta sente. Mas vamos que vamos, gente. As sementes estão plantadas, estão embaixo da terra, eu espero que elas não sintam, né, essa diferença tão grande como a gente sente. Aí eu estou toda empacotada aqui. Então, hoje nós vamos para o capítulo 39 do livro de Gênesis. A história de José. No vídeo passado, né, nós vimos o desenvolvimento da vida de Judá com a Tamar, né? Enquanto aquilo acontecia, José estava no Egito, já passando por todos aqueles perrengues, enquanto Judá estava, né, tendo aqueles problemas com os filhos, e depois a Tamar engravidou dele, teve os gêmeos. Durante esse período em que isso acontecia na vida dos filhos de Jacó lá em Canaã, José estava passando por todos esses perrengues que nós vamos estudar agora. Os ismaelitas venderam o José para um outro povo, para uma outra caravana, que não eram dos filhos de Abraão, quando chegou no Egito, porque eles não tinham acesso direto, né? Então eles eram os mediadores, eles eram o middleman, como fala, né? O homem do meio. Eles traziam de lá, vendia para quem tinha os business, né, no Egito, para quem tinha os business na capital, e aí esses que vendiam. Então José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Acontece que os ismaelitas perceberam que José era não era igual a todos os outros. José sabia ler e escrever. Ele falava o aramaico e ele falava o hebraico, e ele também entendia a língua egípcia e foi rapidamente se adaptando à língua dos ismaelitas, que era que era um pouco parecido também com o aramaico, né? Que já havia se diferenciado do hebraico e do aramaico, gente. Desde essa época, os ismaelitas já estavam falando uma língua mais parecida com o que é o árabe hoje. Então, eles perceberam que José não era um escravo normal, comum. Então, quando eles chegaram lá, eles falaram, então, esse aqui é especial, e eles venderam ele pelo dobro do preço que eles compraram. E esses que chegaram a Potifar, eles falaram para Potifar que o rapaz tinha todas essas prendas, por isso que o Potifar pegou o José. Porque Potifar era o segundo no reino, gente. Ele respondia pelo faraó. Então, ele era o governador do Egito. Quando
Quando o governador viu que tinha esse rapaz com todas essas prendas, ele falou: eu vou pegar antes que outro pegue, né? Então ele pegou esse menino. José tinha 17 anos, era novinho, com todos esses predicados. O Potifar falou: não, esse aqui vai trabalhar comigo. O Senhor estava com José, versículo 2. O Senhor estava com José e ele tornou-o próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Claro que quando José foi levado como escravo, ele foi levado para a casa dos escravos, ele não foi direto para a casa de Potifar. Foi um caminho que José fez dentro da casa de Potifar. O Senhor estava ensinando José a ser um administrador. Então ele começou lá embaixo, não é, gente, que ele começou lá em cima. Ele só tinha 17 anos, ele era novinho. Quando ele chegou lá, ele foi para a casa de todos os outros escravos. Mas como ele já sabia ler e escrever, ele foi colocado num patamar acima. Claro que isso deve ter gerado uma confusão, deve ter gerado muita polêmica, muita inveja, mas José ficou na dele. Mas o Senhor estava com José, essa era a diferença, né? O Senhor estava com José, porque o Senhor tinha um propósito na vida de José. Vendo o seu Senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Então, do momento em que Potifar percebeu que José era especial, que tudo que José fazia prosperava, se ele começou lá embaixo, gente, tudo que ele fazia ficava bom, ficava bonito. Se colocavam ele para lavar e polir as pratas e os ouros, eles ficavam mais bonitos do que normal. Então isso foi chamando a atenção de Potifar, ao ponto de Potifar tirar ele da casa dos escravos e colocar ele dentro da casa de Potifar, para servir o Potifar direto. Potifar não era um homem, ele era um homem esperto, né, gente? Ele era o segundo do rei. É como se você estivesse trabalhando para o ministro. E no Brasil não existe ministro, né? Mas é como se ele estivesse trabalhando para o vice-presidente. Entendeu? Ele é assim. E ele percebeu que José era especial. Ele percebeu que José não era um escravo comum. Porque Deus estava com ele. E, por certo, ele também foi muito bem educado pelo pai dele, né? E achou José graça aos olhos dele, versículo 4. E achou José graça aos olhos dele, quer dizer, do Potifar, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Olha, foi um caminho que José percorreu, lá da casa dos escravos, né, da acomodação dos escravos, para dentro da casa de Potifar. É como se ele tivesse começado lá embaixo, lá no porão, e foi subindo, 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 até chegar no andar principal da casa. Com diligência, com inteligência, com sabedoria, e ele era um rapaz muito calado, né, muito quietinho. Ele não era aquela pessoa de fazer barulho, ele trabalhava no silêncio. É uma coisa que nós temos que aprender, viu? Versículo 5. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Olha aí, José passou a não só mordomo dentro da casa de Potifar, mas como ele começou também a gerenciar as propriedades fora da casa de Potifar, os campos, as fazendas. Gente, isso não foi de um dia para o outro, não, viu? José chegou com 17 anos e ele foi subindo, 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 até isso aqui deve ter durado no mínimo, uns 6 anos. Entre José chegar na casa de Potifar até ele chegar a esse patamar. Não foi um caminho milagroso, assim, uma varinha de condão, pim, e ele já estava lá em cima. Não. Ele passou por todos os processos, porque ninguém pula processo. Se você tenta pular um processo do eterno, você se dá mal.
E nós temos exemplos aqui na Bíblia de gente que tentou fazer isso, né? Judas Iscariote foi um. Judas Iscariotes percebeu que Jesus era especial, ele sabia que Jesus era especial, ele tentou forçar Jesus a se mostrar como um rei, entregando ele, porque a intenção de Judas, não é, nós estamos chegando agora, né, na Páscoa, a intenção de Judas não era ver Jesus morrer. Ele pensava que se ele fizesse isso, ele estaria forçando Jesus a tomar uma atitude de rei e de governador e de senhor, como ele sabia que Jesus era. Quando ele percebeu, quando ele viu Jesus lá na cruz e que Jesus não ia fazer nada, ele tentou pular um processo. E você sabe qual o processo que Judas tentou pular? De 2000 e tantos anos. Porque até hoje Jesus ainda não voltou. Porque o processo tem que caminhar. Judas tentou quebrar esses 2000 anos de processo. Mas não era o tempo do eterno. José não tentou fazer isso. Ele andou no processo do eterno. Aprendendo da casa dos escravos até chegar a ser governador de Potifar. Mas o Eterno ainda tinha outras situações em que ele gostaria de colocar José e que ele teria que passar por todo aquele outro processo que nós vamos ver. Versículo 6. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. José chegou adolescente, se tornou um homem na casa de Potifar. Ele deve ter passado uns bons 10 anos na casa de Potifar. Se ele chegou com 17, ele deve ter saído de lá com uns 25, 26 anos. E ele era bonito, ele era alto, bonito de corpo e bonito de rosto. Aqui, ó. José era formoso de porte, de estatura e de semblante e de rosto. Ele chegou menino e se tornou homem na casa de Potifar. Às vezes a gente chega menino nas experiências e sai com porte de homem maduro e mulher madura. É isso que tem que acontecer com a gente, com todos os processos pelos quais o Eterno nos faz passar. Versículo 7. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Agora começa o período mais complicado da vida de José. Enquanto José era menino, ele não chamou a atenção da mulher de Potifar. Mas um dia, a mulher dele olhou e falou: meu Deus, eu tenho um Deus aqui na minha casa, eu não sabia. Aí começou os problemas de José. Ser bonito e ter porte é um problema, gente. Versículo 8. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ele se tornou um homem, gente. Chegou o menino e se tornou um homem. Às vezes a gente chega menino numa situação e sai daquela situação uma pessoa de porte. Entra no processo. Só no processo é que a gente cresce. Versículo 9. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Ele ainda foi polite, ele ainda foi educado com essa mulher. Ele ainda falou para ela: olha, eu não vou ter nada com você, não vou. Ele foi franco e sincero com ela. Embora ela instasse com o versículo 10, embora ela instasse com José dia após dia,
Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Gente, tem na tradição, lá vou eu para as tradições, né? Mas é bom a gente saber certos detalhes, porque a gente lê assim, não sabe tudo o que passou, né? Todo o engodo que foi essa situação na vida de José. Então, segundo a tradição, um dia essa mulher, a mulher de Potifar, ela chamou as amigas dela, porque ela queria, sabe, se mostrar, né? Fez uma festinha privada só das mulheres dos homens, né, da cúpula de Faraó, e exigiu que José fosse aquele que servisse, que fosse lá, né, observar como é que estavam os serventes fazendo tudo. Ela queria que ele, como governador, estivesse presente. Quando a mulherada viu aquele homem, você imagina, como ela adoeceu, ela adoeceu, gente, de tanto que ela queria o José, ela ficou doente. Aí chamou o médico, chamou isso, chamou aquilo. Aí as amigas dela falaram, então já sei o que você tem. Você está interessado nele, ele não tá nem para você, né? Porque ele foi lá, olhou e saiu, não quis saber, né, gente? Aí elas deram para ele, as amigas, falaram para ele, não, força ele. Cria uma situação para você ficar sozinha com ele e tenta, né? E tenta. E elas deram força para a mulher de Potifar fazer isso. Me chamaram médico, depois disso essa mulher adoeceu. Ela estava, sabe quando você adoece de paixão? Ela adoeceu. E nada curava essa mulher. Mandou fazer piscina para ela, o Potifar, e o José fez a tal da piscina para essa mulher. Mas nada ajudava essa mulher, porque o problema dela não era doença física, era doença mental mesmo, né? Emocional. E chegou teve uma festa, esse dia que vai acontecer isso aqui, era uma festa que tinha numa festa dos deuses, né? E José, como ele não queria se misturar religiosamente com as tradições, ele não foi para essa tal dessa festa. Aí todo mundo foi, né? E ficou essa mulher doente, que ela falou que estava doente, por isso que ela não foi para a festa, com uma ama dela só, dentro de casa, porque ela já estava planejando isso, né? Vamos lá? Versículo 10. Embora ela estasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. José se recusava até servi-la. Certo dia, ele entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém dos da casa se encontrava presente por causa dessa festa religiosa que houve na cidade, e todo mundo foi para essa bendita dessa festa. Mas José não foi. Antes ele tivesse ficado fechado, mas aí ela entrar atrás dele, porque ele morava na casa, né? Ela o pegou pela capa, dizendo, deita-te comigo, mas ele deixou sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Foi uma situação difícil para José. Porque José sabia que não tinha, que estava todo mundo na tal da festa, né, gente? Uma festa pagã. E nessas festas eles bebiam muito. era uma festa, era paganismo mesmo, sabe, gente? Acontecia de tudo nessas festas egípcias. E ele sabia que durante muitas horas, e ela sabia também, muitas horas ninguém ia aparecer na casa, porque ia estar todo mundo bêbado, ninguém ia lembrar de nada. Mas a tal da ama estava lá, né? A companhia dela estava lá, não foi para a festa, ficou com ela. Tá? Quando ela viu, versículo 13, quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Isso aqui, gente, ela mandou a ama buscar as pessoas. Não é que eles estavam na casa porque a casa estava vazia, mas a ama, a mulher que cuidava dela, que fazia as coisas dela, a que chama Lady in Waiting,
A mulher que fica esperando, né, a senhora falar o que ela tem que fazer. Ela mandou buscar esses homens, tá? Lá na festa, os soldados que estavam lá por certo em volta, lá na festa. Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Por que ela fez isso? Porque ela estava com raiva dele, porque ela sabia que a ama tinha visto tudo que tinha acontecido e ela tinha que inventar uma história. Porque a ama ia falar e o marido dela ia ficar sabendo. Então, ela criou esse engodo para se livrar da situação. Se livrar da vergonha, porque todo mundo ia saber que o rapaz tinha fugido dela. Ela era bonita, gente. Ela não era uma mulher feia, ela era uma mulher bonita. E ela estava apaixonada. E aquela paixão dela levou ela a fazer tudo isso. O homem egípcio não é muito bonito, né? O marido dela, o tal de Potifar, não devia ser um homem bonito também, não. E ela tinha um homem bonito na casa dela, e ela se interessou por ele. E ela teve que criar essa história para livrar a cara dela, tá? Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Ela ficou com a capa na mão dela. Porque ela poderia ter deixado isso passar, mas a raiva dela era muito grande. A mágoa dela era muito grande. A vergonha dela, pensar, eu sou a mulher de Potifar e esse cara me rejeitou. Ah, não. É isso aí. Mas o Eterno tinha um plano em todas essas coisas. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Versículo 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que ele dizia dessa maneira, e me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Bom, José não foi mandado para um cárcere igual a todos os outros. Primeiro, gente, essa situação era para o Potifar aqui mandar matar José. Por que ele não mandou matar José? Porque ele sabia, ele tinha percebido tudo que estava acontecendo com a mulher dele. Ele sabia. Então ele não quis matar José porque ele sabia que alguma coisa estava por trás daquilo. Ele conhecia o caráter de José, ele sabia que José não era capaz de fazer aquilo que a mulher dele estava falando. Mas para proteger a esposa dele e a própria como é que fala isso, gente? A própria honra dele, ele fez isso. Jogou ele no cárcere, não qualquer cárcere, ele jogou ele no cárcere do faraó. Ele não foi mandado para um cárcere comum. Como aí no Brasil, por exemplo, seria como ele tinha uma prisão especial, por exemplo, os militares, por exemplo, eles não vão para qualquer cárcere, eles vão para um cárcere especial deles. Quando você manda um presidente, por exemplo, a preso, ele não vai para um cárcere comum, ele tem um cárcere privado, ele tem um cárcere só para ele. É isso que aconteceu com José. Ele não foi levado para qualquer cárcere do povo comum, ele foi levado para o cárcere onde ficavam as pessoas que pecavam contra o faraó. Não era nem contra Potifar. Aqui, ó. Quando o Senhor... Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei
estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Por quê? Porque José sabia ler, escrever, falava várias línguas, então ele poderia se comunicar com todos os presos, porque quem servia Faraó, gente, não eram só egípcios, eram pessoas de todas as raças onde o Egito dominava. Então existiam muitas línguas que se falavam, era igual estar aqui em Londres, era uma Babilônia, né? Várias línguas se falavam, e José falava todas essas línguas, porque ele era muito inteligente. Versículo 22. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Aí lá vai José de novo. Ele chegou no cárcere, ele chegou na prisão, como todos os outros chegavam, né? As pessoas que trabalhavam para o palácio. Ele chegou lá e dentro do cárcere ele cresceu da mesma forma como ele cresceu na casa de Potifar. Ele chegou como um preso comum, né? Por certo, contando, ele caladinho, não precisava falar muita coisa, né? E ele foi devagarzinho, conquistando, né? Falando com... Por certo, o carcereiro percebeu que ele conversava com um na língua dele, conversava com outro na língua dele, e falou, nossa, mas esse menino aí é diferente. José tinha uma média de 25, 26 anos, ele já era um homem, né? E por causa do porte dele, da beleza dele também, por certo, o carcereiro ficou assim impressionado, né? Aí o carcereiro, no final, entregou para ele todos os outros presos. Quer dizer, ele tinha as chaves, gente. José podia fugir, mas ele não fugiu. Outra lição, José nunca pulou o processo. José nunca pulou o processo. 23, versículo 23. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. E terminamos o capítulo 39. Realmente a vida de José é uma lição para todos nós. A vida de José tem muita coisa para nos ensinar. Trabalhar no quieto, no silêncio, é uma das lições que José nos ensina. Se envolver com todas as situações que estão em sua volta também. Estar presente, estar ali, observando tudo. Hoje, por exemplo, nós temos muita dificuldade de observar as coisas, porque tem coisa demais em nossa volta, né? Então a gente se distrai com muita coisa, mas é uma coisa que nós temos que aprender com José, a observar detalhes, porque aí você cresce. E outra coisa que José nos ensina também, não nos acomodarmos só naquilo que nós já sabemos, aprendermos mais. José aprendeu outras línguas, muitas línguas. Ele não ficava só naquele aramaico, o hebraico dele, nem o egípcio. Para se tornar o que ele se tornou no Egito, ele falava egípcio. Ele falava as línguas dos persas que estavam ali, todos os dialetos. Quantas línguas você fala? Só a sua? Pois é. Temos que abrir o leque. Abrir o leque. José. Aí você fala assim, mas eu quero ser igual a José. Quer? Não pula o processo. Aprende. Vai para a escola. Aprende outras línguas. A vida de José é um exemplo. Mas José não ficou quietinho lá no cantinho dele. Ele ficava calado, mas ele observava tudo. Aprendia tudo. Vamos aprender a observar as lições que José nos dá. O Senhor estava com ele. Se o Senhor estava com ele, é porque ele também estava com o Senhor. Viu? Na festa, ele pagou um preço por não ter ido na festa, né, gente?
mas ele preferiu não se contaminar. José não se contaminou. Apesar de, fisicamente, por exemplo, ele se tornar como um egípcio, porque quando os irmãos dele vieram para ele, depois eles nem reconheceram José. É claro, José saiu adolescente e depois eles encontram um governador, né? Não iam reconhecer, nem fisicamente eles reconheceram. Por quê? Porque ele estava vestido como um egípcio. É outra coisa que a gente tem que aprender com José, se adaptar a situações. Quando eu mudei aqui para a Inglaterra, eu tive que me adaptar à Inglaterra. Eu não vim aqui trazer o Brasil para dentro da Inglaterra, não. Eu mudei, saí do Brasil, então eu vim para a Inglaterra. Aqui tem outras regras, outras leis. É o que José fez. Ele saiu da casa do pai dele vestindo uma capa de colorida e ele foi para o egípcio, vendido para o Egito, e ele se adaptou. Não espiritualmente. Ele vestia a roupa egípcia, mas ele não deixou de adorar Hashem. Ele não se contaminou com os deuses do Egito. É uma lição que eu também tenho que aprender. Eu estou na Babilônia, mas eu não estou me contaminando com a Babilônia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, você tenha um bom dia no Brasil. E vamos aprender as histórias, né? Vamos aprender os exemplos aqui de José, tá bom? Beijo para todo mundo, tchau, tchau.